Olá, jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação e hoje nós vamos falar sobre como não travar no começo da redação. É fácil, mas requer prática, então cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que quando vai começar o texto, trava, entendeu? Trava. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, inscreva-se e já envie a sua redação. Quando você se inscreve aqui no canal e envia a redação, eu consigo corrigi-la nos comentários. Você é ajudado e outras pessoas é ajudada por essa correção. Porque aí outra pessoa vai ler a sua redação, vai ler os meus comentários e vai fazer uma redação melhor do que ela faria sem a sua, sem a minha e sem a nossa ajuda. Tá certo? Muito bem. A primeira coisa é a verdade e é uma coisa... vamos dizer, uma verdade um pouco dura. Só trava quem não pratica. Entendeu? Não parece uma dica pra vida? Quem é que trava numa atividade esportiva? Quem não pratica uma atividade esportiva. Por que numa atividade que é intelectual, alguém que pratica essa atividade intelectual vai travar? Não acontece. Ou seja, só trava quem não pratica. Essa doeu, não doeu? Mas eu sou seu professor amigo, seu camarada e tô aqui para te falar a verdade. Então, lide com ela e, sem prática, essas dicas de hoje não farão efeito. Por isso, te convido a praticar. Prática e correção é o que te leva à perfeição. Tudo errado essa parte aqui, né? Vou regravar? Vou nada, vou deixar isso aí e vamos pra cima. Presta atenção, a primeira coisa que eu preciso te dizer depois disso é, a redação ela não começa com o tema, tá? Ela começa com informação. Então essa é a dica 1. Redação começa com informação. Sim, você precisa se manter informado, se manter informada. Se você não se mantém informada, o que acontece? Você vai travar no começo da redação, entendeu? Sabe como você se mantém informado? Se liga. Portais, hashtags, perfis jornalísticos, não sei. Você tem um celular e provavelmente você fica babando em cima do seu celular durante muito tempo durante o seu dia. Caraca. Eu falo isso porque eu fico babando em cima do meu celular. Tá entendendo? Estou aqui como teu amigo te admitindo e jogando uma verdade na sua cara. O tempo que você investe no celular dá para você também estudar a redação. De que forma? Mantendo-se informado, seguindo perfis que te deixem informado, de preferência perfis de jornalismo independente, tá certo? Uma vez que você está bem informado, é mais difícil travar no início da redação. Você me compreende? Porque você vai ter mais condições de contextualização do início da sua redação. Mas antes de contextualizar, você vai planejar. Sim, planejar, e eu vou te mostrar como fazer isso agora, se liga. Muito bem, olha isso daqui. Estamos aqui com dois temas de redação, o tema de redação de 2020 e o tema de redação 2021. O que eu quero agora que você entenda é... a primeira coisa é você perceber que nós temos, em geral, alguns textos motivadores, diferentes textos motivadores, sempre de 3 a 4 textos. Ó, esse aqui tem 3 textos, dos quais, né? Esse terceiro aqui traz muitos dados estatísticos, enquanto que esse aqui traz 4 textos, enquanto que os dados estatísticos estão espalhados nele e tem um que faz mais uso de linguagem não verbal, correto? Bom, observando os textos motivadores, nesses textos estarão as informações que vão te dar a saída para qualquer tipo de trava que você tenha. Vou voltar aqui para olhar no teu olho, para olhar bem no teu olho. Esses textos motivadores é o que vai te dar a saída para qualquer tipo de travamento que você tenha. Sempre lembrando que redação não se trata de dom, não se trata de talento nem de inspiração. Redação é prática e correção. Então, se você entende que estando informado e
você lendo os textos motivadores, você vai conseguir a saída para esse travamento aí possível que você esteja vivendo, você já tá pegando a alma dessa aula aqui, tá certo? Então, vamos para nossa terceira dicosa aqui. Então, só repassando. A primeira dica é mantenha-se informado. Existem diversas formas de você se manter informado. Não é pelo WhatsApp. A primeira forma de se manter informado não é por grupos de WhatsApp, tá certo? Segunda dica foi, leia os textos motivadores. Os textos motivadores não estão ali para te apavorar. Tem muitos professores que orientam os alunos a ter cuidado com os textos motivadores para não cometer o erro de cópia. Eu entendo isso, colaboro com isso, não quero que você cometa cópia, mas os textos motivadores, eles estão aí para te ajudar. Ora bolas, imagine o seguinte, como que você vai lembrar de cabeça todos esses dados aqui? Se você não sabe nem qual é o tema, como é que você vai lembrar todos esses dados que estão aqui nesse texto 3? Tá entendendo? Não faz sentido na sua cabeça? Então você tem que fazer uso dos textos motivadores, não se trata de uma opção. Você tem que fazer uso, mas não, você não pode fazer cópia. Você tem que fazer uso e não cópia, tá certo? Então dica 1 e dica 2 é essa, mantenha-se informado e leia os textos motivadores. Aí a gente vai pra dica 3. Sabe qual é a dica 3? Curta o vídeo. Hã? Gostou? Curta o vídeo porque, olha só, isso aqui é um robozão. O YouTube é um robozão. Ele entende quando você curte o vídeo que esse vídeo foi importante pra você e que pode ser importante para outras pessoas com o mesmo perfil que você, estudante, que quer ter uma melhor redação no Enem, na USP, na FUVEST, na VUNESP, etc., num concurso público. Quando você dá o seu like aqui, você ajuda esse canal a ajudar mais pessoas. Tá entendendo? É uma coisa recíproca. Então eu te convido a você deixar o seu like agora, tá certo? Vamos lá! Volte ao tema da redação, essa é a dica 3. Como assim? Você vai voltar ao tema da redação. No caso aqui de 2020, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Em 2021 foi a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que eu quero destacar para você neste momento? Você precisa compreender o que está sendo pedido pelo tema. Você precisa ler e reler essa frase e saber situar-se, saber o que o tema está pedindo. Quando o tema fala invisibilidade e registro civil, essas escolhas de palavras não são à toa. Invisibilidade e registro civil. Quando ele fala garantia de acesso à cidadania no Brasil, garantia de acesso, ele já está te propondo uma saída para esse travamento. Ele está falando como, ele está te perguntando implicitamente como que eu garanto acesso à cidadania no Brasil para as pessoas que não têm registro civil. Tá entendendo? Por isso que eu tô falando que a prática mais a correção vai evitar você de ficar travado, porque o travamento no início da redação vem de uma postura anterior. Então, se o tema te entrega já o problema, você não vai precisar problematizar. Agora, quando o tema não entrega o problema, quando ele deixa para você problematizar, entendeu? Às vezes um tema que ele compreende opiniões contrárias, diferente de temas como, por exemplo, não existe, pela moral e pela ética, não existe uma opinião que autorize um estigma associado às doenças mentais, entende? A gente faz isso porque nós somos péssimos enquanto sociedade e a gente tem esse estigma com as doenças mentais, tá entendendo? Mas não tem como você defender que tudo bem ter estigma, tá entendendo? Não existe essa possibilidade. E isso é um tema de redação que ele já traz um problema, ele não está deixando para você problematizar. Já tem outros temas que eles querem que você problematize. Por exemplo, a importância da ética na formação nacional. Ora, a importância da ética, quem vai problematizar isso é você. Nesse caso aqui que eu estou pegando para a aula de hoje, não se aplica. Tá entendendo? Então, quando a gente fala... E aí essa questão de problematizar ou não o tema... eu vou abordar em outra aula, tá certo? Se o tema envolve um crime, por exemplo, como crime de racismo, e como combatê-lo, porque dessa forma você tem
mais cuidado com a proposta de intervenção, né? Por exemplo, respeitar os direitos humanos. A proposta de intervenção, que é corrigida pela competência 5 da redação Enem, ela pede que você respeite os direitos humanos. E algumas pessoas, às vezes, para poder propor uma solução para um problema, elas propõem um outro crime, do tipo pena de morte. Morte é um crime. Então, nunca uma morte, nunca um crime vai ser solução para outro crime, tá entendendo? Se o tema trata de algo, por exemplo, para além da nossa sociedade, que age em mais países, como a manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet. Tá entendendo? Tem temas que abrangem o mundo inteiro, mas a maioria dos temas do Enem, eles focam na realidade nacional aqui do nosso país, do Brasil, tá certo? Então, se o tema, ele depende do tema também. Mas essas 3 dicas você precisa seguir. Manter-se informado ou informada, ler os textos motivadores sem medo de usá-los, mas não pode copiá-los, e você entender o tema, entender a frase temática, ler e reler a frase temática para você entender o que está sendo pedido pela redação, tá certo? Quando você junta essas 3 dicas, com certeza você não vai travar mais na sua redação, eu tenho certeza disso. E com isso, eu te lembro que sem praticar não vai ter milagre, por isso te convido a conhecer o método Redação 4 Passos. É um método que eu criei em que eu ensino redação em 4 passos. Sim, em 4 passos eu consigo te ensinar redação, consigo te mostrar. Obviamente vai depender da tua prática e de alguém para corrigir. Mas são mais de 60 aulas, tem podcast, tem material de apoio, tem roteiro de escrita, tem mapa mental. Você vai ter acesso a todo esse material por um preço módico, por um preço totalmente popular e acessível. Você vai ver, o link tá aqui em cima e o link também tá na descrição para você ir conhecer, tá certo? E você também tem a garantia, se você comprou, não gostou, dentro de 7 dias você pede o reembolso e a plataforma devolve 100% do teu dinheiro sem nenhum problema, tá certo? Então, com isso, eu vou chegando ao final dessa aula e faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.